Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Pessoal, antes da gente começar aqui hoje, queria falar um pouco mais aí sobre a Fast Frame, nosso patrocinador aqui do Hopecast, que é uma solução muito interessante para quem quer enquadrar quadros, né, para quem quer emoldurar quadros e também objetos, tá? Então, se você tem aí aquela lembrancinha que está guardada dentro da gaveta, ou qualquer uma roupa, uma camisa, um tênis, ou qualquer tipo de objeto, você pode procurar a Fast Frame, que está em todo o Brasil, com várias franquias, para que você possa levar essa sua lembrança, né, para dentro da sua casa, para um lugar especial, para que você possa lembrar ali desses momentos que você teve com esse objeto por mais tempo, que ele esteja à vista e que as pessoas também que estejam na sua casa consigam ver essa parte da sua história. Então, estamos aí, Fast Frame. Obrigado aí todo mundo da Fast Frame por estar conosco ainda nessa jornada, está conosco desde o início dessa jornada e continua com a gente, né, nesse nosso propósito de ajudar pessoas aí por todo o Brasil. Muito obrigado. Gente, estamos aqui hoje com a Maitê, mais uma vez. Sim. E com a Lud, né, nossa diretora educacional. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito bacana, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre saúde mental e sobre como que isso pode atuar na Hope e também em outros ambientes, né? E uma novidade muito legal, porque a Maitê, além dela ser uma financiadora através da Essenza Joias, a empresa que ela tem, ela agora se tornou uma mentora oficial da Hope e vai trazer esse tipo de conhecimento de saúde mental para os nossos bolsistas. Seja bem-vinda, Maitê. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando desse tema que eu amo, que eu sou apaixonada como mentora Hope, então estou muito feliz, muito contente em fazer parte do time e estar aqui novamente. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que te faz pensar ou, assim, decidir doar o seu tempo, trazer o seu tempo para essas pessoas, né, para ajudar pessoas? De onde vem essa chama? Por que você decidiu fazer isso com o seu tempo? Então, quando começa com então, vem uma história, né? São vários pontos, na verdade, assim. Primeiro ponto é porque eu sou realmente apaixonada por desenvolvimento humano, por entender a mente humana. Eu me apaixonei por isso, porque isso foi algo que transformou a minha vida. Então, o primeiro ponto é isso, de eu realmente amar falar sobre isso, amar compartilhar isso com outras pessoas. Isso mudou a minha forma de viver, de enxergar a vida, transformou realmente tudo, assim, sabe? De um momento bem desafiador que eu passei. Então, poder contribuir com outras pessoas para que eles também entendam como funciona a mente humana, como isso pode contribuir para atingir os nossos objetivos, a viver de uma forma mais leve, mais consciente. Isso é o primeiro ponto, assim, que me motiva. O segundo ponto é quando eu passei por esse momento desafiador e até alinhando um pouco todo mundo, né? Eu já participei aqui anteriormente do podcast, já compartilhei um pouco, mas só para colocar todo mundo na mesma página, né? Eu trabalhava numa empresa mineradora, na Vale, e o meu noivo também, e ele faleceu no rompimento da barragem de Brumadinho. Então, nesse momento, eu me questionei de muitas coisas, da vida pessoal e da vida profissional. Foi quando eu ingressei no aprofundamento dos temas aí da inteligência emocional. E nessa época, eu não tinha vontade de viver. E foi algo muito, assim, diferente pra mim, porque eu sempre amei viver. Eu sempre fui aquela pessoa que pensava assim, mas como pode alguém pensar em não querer viver? Porque pra mim era tão maravilhoso, assim, sabe? E naquele momento eu não tinha vontade. Aí eu lembro que eu conversava muito com Deus, que minha relação com ele é bem assim, bem próxima, sabe? De amigos. E aí eu falava, olha, vai ser no seu tempo. Mas o seu tempo podia ser daqui uns 5 minutinhos. Porque quando eu pensava que eu tinha que viver que talvez eu tivesse que viver mais uns 5 anos, 10 anos, eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, nessa época, eu lembro que eu falei, olha, a conversa não tá adiantando, então eu vou fazer um outro acordo aqui. Se a minha vida puder contribuir na vida de uma única pessoa, a minha vida vai ter feito sentido.
E aí eu topo ficar aqui pelo tempo que você quiser. Foi bem assim a conversa. E naquela época eu ainda trabalhava na Vale, não tinha nada de curso de autoconhecimento, de inteligência emocional, de neurociência, de nada, né? E aí foram surgindo as oportunidades. Então, esse foi um acordo que eu fiz lá atrás e ele me deu oportunidades. Então, eu busco sempre aproveitar essas oportunidades de impactar de alguma forma na vida das pessoas. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, obviamente, esse é um dos pilares da Essenza, né? Então, a gente tem desenvolvimento social como um dos pilares, e aí poder contribuir com a Hope, de certa forma, né, como mentora, é algo que eu também fico muito feliz em contribuir. Legal. Outro dia eu escutei uma frase muito interessante, eu vou falar dela aqui para te fazer a próxima pergunta. A pressa é inimiga da perfeição. Uhum. O que é perfeito? O que vocês entendem ser perfeito? Quer começar? Eu já Não, pode falar. Não, continuo mas com aqui. uma palavra. Com uma palavra? Com uma palavra seria Deus para mim. Perfeito. A pressa é inimiga de Deus. Nossa, Ah, até tá. arrepiei aqui. Isso tem muito a ver com saúde mental, Total. né? E aí eu te volto uma pergunta. Você com a sua experiência, seria possível ressignificar tudo isso se não tivesse Deus nessa história? Não. Nunca. Esse foi, assim, o principal pilar em todo o meu processo. Eu sempre falo assim, que ele sempre sopra no meu ouvido assim, faz isso, faz aquilo. Quando, principalmente naquela época, a sensação é que eu tava no escuro, assim, que eu não conseguia enxergar nada. Eu não sabia qual era o próximo passo que eu deveria dar, porque pra mim ficou tudo muito obscuro, né? Não fazia sentido a minha vida pessoal e profissional. Tá, e agora o que eu vou fazer? Né? Então, assim, e desde o primeiro momento, ele sempre me mandava motivos para ter fé. E aí esse é um outro ponto muito importante dentro da inteligência emocional, dentro do autoconhecimento, dentro do processo de superação, dentro do que a gente fala, né, de atingir os nossos objetivos. Porque ter fé, e aí independente de religião, né, é você acreditar no que você não vê. Então, em muitos momentos, a gente precisa acreditar em algo que naquele momento parece zero palpável. Então, assim, desde o primeiro momento para mim, eu lembro que no dia do rompimento, eu recebi a notícia, eu fui pro hospital e um filho de um primo meu, ele falou, Maitê, tá tudo certo, eles estão bem, tá tudo bem, eu tive uma visão e é uma família bem sensível, assim, e tá tudo bem. E aquilo me fez acreditar. E desde aquele momento, acreditar que era possível foi o que me fortaleceu. Então, acho que para a vida como um todo, quando a gente acredita que a gente consegue atingir o objetivo, quando a gente acredita que a gente consegue superar um desafio, superar um momento desafiador, né, tudo fica diferente. E quando a gente olha para isso com fé e com autorresponsabilidade, porque quando a gente fala de tempo, e o que você falou foi muito assertivo, né, porque às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. E a gente fala, ai meu Deus, mas eu não tô vendo. E aquilo tá sendo construído, na verdade. Então, a fé sem a ação, ela não te tira do lugar, né? Muitas pessoas ficam, eu tô orando, tá, mas o que você tá fazendo? As pessoas, às vezes, esperam ter o resultado, digamos assim, ter algo palpável para aí sim agradecer, agir. E quando a gente ora, mas a gente age porque a gente tem certeza que agindo a gente vai atingir nossos objetivos, isso é completamente diferente. E aí tá a questão da autorresponsabilidade, da não vitimização. Porque quando a gente se coloca num papel de vítima, de ó céus, ó vida, eu sou vítima das circunstâncias, a gente não faz nada, porque a culpa nunca é nossa, porque a gente é vítima. A culpa é do outro. E se a culpa é do outro, não tem nada que eu possa fazer. Eu preciso só esperar que o outro faça alguma coisa para resolver aquela questão. Então, quando a gente fala dessa questão do tempo, a gente fala de acreditar e a gente fala de autorresponsabilidade, é de fato buscar para si. E quando a gente chama para a gente a responsabilidade de mudar a nossa vida, as coisas começam a acontecer, porque a gente começa a se movimentar. Tem até uma história que eu gosto muito, porque, assim, torna mais claro
como funciona um pouco da nossa mente, né? E quando a gente fala de terapias, de autoconhecimento, tinha um cachorro num posto e ele tava lá chorando. E aí chegou um cara e perguntou lá, mas por que ele tá chorando? E aí eles respondem, porque ele tá deitado em cima de um prego. E eles perguntam, mas por que ele não levanta? Porque o prego não tá doendo o suficiente. E quantas vezes na nossa vida a gente tá lá reclamando, mas não se levanta? Uhum. Que é a questão da autorresponsabilidade. A gente fica esperando que alguém vá lá e faça algo por nós. Quando, na verdade, somente nós podemos mudar a nossa vida, né? Essa visão do tempo é uma coisa que a gente tem aprendido bastante na Hope. Ele existe por algum motivo, né? Porque talvez se você não passar por aquele tempo, você não vai conseguir se corrigir, se aprimorar e se Se moldar. preparar para aquilo que você vai conquistar, Uhum. né? Então, independente se esse tempo é de Deus ou não, né? Independente das crenças que as pessoas têm, a gente precisa aprender, a gente precisa ter motivos para buscar, né? Exatamente. E é o tempo que te dá isso. Se as coisas chegassem fáceis para a gente, imagina, você pegar, sei lá, uma solução que você está buscando, um objetivo que você conquista, mas você não está preparado para ele, né? Outro dia eu também assistindo aí alguns podcasts de uma pessoa muito rica, né, que já conquistou tudo na vida em termos materiais. Ele foi questionado o seguinte: eh, depois que você já conquistou, você ainda cai? E ele respondeu o seguinte: como cai? Inúmeras vezes. A maioria das vezes, eu consegui grandes vitórias e caí porque eu não sabia lidar com aquelas vitórias que eu tinha conquistado. Uhum. Então, eu acredito que realmente essa questão do tempo e da ansiedade da questão emocional é algo para você realmente conseguir preparar o seu emocional para as coisas, né? Assim, eu tenho aprendido muito a controlar a ansiedade, né? Eu acho que todo empreendedor precisa, porque deixa eu introduzir um outro assunto interessante. Eu estava conversando com o Paulo, um amigo meu, e a gente estava desenvolvendo ali uma teoria muito maluca, que tem a ver com biomimética e com algumas coisas que ele trouxe, né? Uma empresa, ela tem por base 3 setores. Você tem a parte de planejamento e de estratégia, você tem aquele operacional diário e você tem o gerencial, que é aquele cara que fica aquela turma que fica avaliando as coisas, o mais administrativo, financeiro, que fica ali vendo o passado para não errar no futuro. E você tem 3 situações, emocionais que tem muito a ver com essa lógica, porque você tem o a ansiedade, que tem muito a ver com viver no futuro, Uhum. que é o que um planejamento da empresa faz, né, a estratégia está sempre pensando no futuro da empresa. Você tem o pânico, que é ativado por questões presentes, com coisas que acontecem naquele momento e a sua reação acontece, é um operacional da empresa. Todo operacional de empresa está sempre em pânico. E você tem a depressão, que é muito causada pelo passado, pela pessoa ficar vivendo o passado e não conseguir vencer alguns traumas, algumas coisas que aconteceram com ela, e ela nem sabe quais são, e vive no passado. E é o gerencial. Na hora que você chega para conversar com a parte gerencial de uma empresa, cara, ele nunca está naquela motivação do futuro, de ver e tal, ele está sempre numa coisa mais Quer entender o que depressiva. aconteceu. Ele sempre aquele clima. Então, assim, hoje a gente está buscando entender se isso interfere na saúde mental dos funcionários. Uhum. Se quem atua na parte estratégica sofre de ansiedade, se quem está atuando no operacional sofre de pânico, qual é o volume disso Uhum. e quem atua no gerencial, o quanto essas pessoas são o quanto tem interferência disso na saúde mental dela
na depressão dessa pessoa. Então, olha que legal a gente enxergar uma empresa como um organismo. Como organismo, sim. Né? E a biomimética, que a gente já se baseia há muito tempo, fala muito nisso, né? Da gente buscar projetos, estruturas e planos criados pela natureza para você encontrar respostas e saídas para sua empresa, para o seu projeto, porque ele é tudo perfeito. Né? Toda vazamento de qualquer tipo de energia ali, ela é recuperada de alguma forma, isso é tudo muito estrutural. Mas a gente nunca tinha pensado nisso como uma parte mental, com essa questão emocional. E a gente agora está começando a enxergar e talvez até criar uma tese sobre isso. Interessante. Um modelo sobre isso para poder atuar dentro das empresas. Uma coisa, enquanto estava falando, fiquei pensando, tanto tem a interferência que o setor da empresa pode causar na saúde mental do funcionário, mas também pode ter uma predisposição da personalidade da pessoa para se direcionar para aquela área ou não. Que né, uma pessoa, às vezes, mais introspectiva, ou uma pessoa mais ansiosa, com vontade de fazer acontecer. Aí cada uma vai indo para as áreas que mais se identificam por essa característica. Um ansioso de trabalhar numa parte gerencial, ele vai sofrer. Porque ele quer olhar para o futuro, né? Ele quer olhar para o futuro. Então, olha que legal você pegar um problema e transformar isso em um conforto, em uma situação confortável para a pessoa. Às vezes, essa desconexão que você está falando seja o motivo de gerar outras coisas, que seja o motivo de gerar um pânico, seja o motivo de gerar uma depressão. Então, assim, de repente, pelo perfil da pessoa, pela tendência que ela tem sobre a saúde mental dela, ela pode se especializar em determinadas áreas. E, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque você pensa assim, por exemplo, eu sou um ansioso, eu sou CEO da Hope. Eu não posso transformar a empresa numa empresa ansiosa, que é uma luta que eu tenho o tempo todo. Então, assim, eu não posso deixar a minha ansiedade invadir um setor que não pode ser ansioso. Sim. E essa autoconsciência é o que é o grande desafio, né? Porque muitas vezes, como as pessoas estão ali ligadas no piloto automático, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, elas não param para poder ter essa consciência de como elas estão e de como isso está, inclusive, impactando no ambiente. E principalmente quando a gente está num cargo de liderança, entender que o que a gente está gerenciando reflete muito de como nós estamos e de quem somos, né? Isso faz com que a gente reflita ainda mais. Essa questão da personalidade é fundamental até no processo de contratação, no processo de direcionamento de um jovem, enfim, de um profissional para determinada área. Porque o que acontece hoje também, até por essa questão, né, da autoconsciência, as pessoas não têm consciência das suas habilidades, dos seus pontos de oportunidade. E aí elas colocam alguns objetivos, mas não têm clareza de como atingir aquele objetivo. Porque elas vão precisar desenvolver algumas habilidades, entender o que elas fazem com mais naturalidade. Porque algumas atividades, elas vão precisar de mais esforço se não for da característica daquelas pessoas, né? E aí a gente já trabalha até com análise de perfil comportamental, e aí tem uma série de testes de perfil comportamental para entender justamente isso. O perfil dessa pessoa é um perfil que é mais dominante, que é uma pessoa que gosta mais de desafio, que gosta mais de assumir um cargo de liderança, ou é um perfil mais estável, que é uma pessoa mais introspectiva? Porque isso gera ansiedade. De repente, uma pessoa que tem um perfil estável está em uma atividade, está desempenhando uma atividade que requer dela desafio. E aí ela começa a sentir ansiedade porque ela gosta daquela segurança. Só que como ela não tem clareza disso, ela acha que é porque ela não tem competência suficiente, ou a liderança acredita... Aí você torna a pessoa ansiosa. Ela não era ansiosa, ela ficou... Exatamente. Pode ter sido isso que aconteceu comigo. Pensando aqui. Será? Pode ter sido, pode ter. Mas não, porque eu sempre fui empreendedor, desde pequeno. Mas é interessante isso, porque se você pega a pessoa que não está na natureza dela e coloca ela em uma outra atividade, situação que ela não tem domínio, que ela não se sente bem, ela vai naturalmente desenvolver algum tipo desses 3 problemas que eu falei. Ou ela vai entrar em pânico, ou ela vai entrar em depressão, ou ela vai entrar... E às vezes isso é muito silencioso, ansiedade. Porque as pessoas acreditam que, para estar com síndrome do pânico, a pessoa tem que ter uma crise
muito grande. E aí as pessoas só percebem o que está acontecendo quando já chegou num nível Foi o muito meu caso. evoluído. Foi o meu caso. Quando eu vi, eu tava com falta de ar, achando que eu ia morrer. É isso. E não Não entendi percebem os foi nada. sinais, né? Que vão surgindo. Agora, trazendo um pouquinho para nossas mentorias. Uhum. O que você acha? Assim, pensando bem, falando para eles, assim, o que você acha que um bolsista Hope precisa estar atento emocionalmente para que ele consiga sair do estágio que ele está ali no início, quando ele foi selecionado, até ele chegar na sua carreira? O que ele precisa ficar mais atento? Onde que é o ponto que pode ali realmente atrapalhar na prática Uhum. essa atividade que ele está fazendo, porque é uma jornada, é um tempo que ele tem que se dedicar, e ele vai entrar em um ambiente, né, uma estrutura que ele desconhece, que ele não está Uhum. acostumado, que a família não participou disso, ou seja, fora da cultura dele. Qual é o ponto crucial? Assim, o que você diria para eles para ficarem atentos em relação à saúde mental e o emocional deles? O primeiro ponto é trazer essa questão da autorresponsabilidade, da não vitimização. Porque enquanto a gente se coloca na vitimização, a gente não tem o que fazer. Então, assim, quando a pessoa assume a responsabilidade para si, ela começa a buscar alternativas, a focar em soluções e não nos problemas. Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto é a consciência de si, alinhado à busca de ajuda. Porque nesse momento, muitas vezes a gente não sabe como lidar com algumas questões. Então, por exemplo, eu quero ter autorresponsabilidade, eu quero acreditar que é possível, mas o meu ambiente não me permite isso. Eu olho para o meu ambiente, olho para o lado e falo, não sei se é possível. Talvez eu não seja merecedor, talvez eu não seja capaz. E aí vem uma série de crenças. Então, buscar ajuda. Que é uma questão que eu vejo também, as pessoas têm muita dificuldade de buscar ajuda, de falar, olha, de levantar a mão e falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não sei lidar com isso. Então, acho que é esse espaço de levantar a mão mesmo, sabe? E falar, olha, eu não estou conseguindo, às vezes eu não sei por quê, mas eu preciso de ajuda. Eu quero, mas eu não tenho força. Uhum. Mas se ela não levantar a mão, não tem como nem uma outra pessoa trazer ferramentas, trazer possibilidades de lidar com aquilo, né. Então, acho que buscar essa autorresponsabilidade, não vitimização, acreditar, pedir ajuda, são pontos que fazem com que o trajeto possa ser mais leve, digamos assim, do que ficar batendo de frente. Porque às vezes eu quero acreditar, eu quero ter força, mas às vezes tem uma crença ali por trás, e aí entra uma outra questão, que é entender o poder da mente humana. Se as pessoas entendessem o poder da mente humana, elas não pensavam metade das coisas que elas pensam, porque elas saberiam o impacto que isso pode causar na vida delas. E, por outro lado, muitas vezes elas não têm nem consciência do que está influenciando a forma dela de pensar, a forma dela de agir, que é o nosso subconsciente. Então, a nossa mente, a gente tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O nosso subconsciente, ele é formado por todas as nossas experiências, por tudo que pela nossa história, digamos assim. E isso faz com que a gente tome decisões, que a gente tenha sentimentos, que muitas vezes a gente nem entende, porque isso foi algum registro emocional que faz com que toda vez que aconteça um certo gatilho, você tenha a mesma resposta. E muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? Então, essas crenças, elas vão sendo criadas, fortalecidas, e aí lembrando que a gente pode ter crença limitante e crença fortalecedora. Não é porque às vezes as pessoas acham que crença é só algo ruim. Não, pode ser uma crença de que eu tenho muita capacidade. Isso é uma crença fortalecedora. Então, quando a gente começa a entender essa questão das crenças e como elas influenciam as nossas tomadas de decisão, a gente começa a olhar para o outro também de uma forma diferente. Então, trazer a consciência dessas crenças nem sempre é fácil, mas é fundamental. Porque se eu tenho, por exemplo, uma crença de que eu não tenho capacidade
de certa forma, eu sempre vou agir para não atingir os objetivos, ou que eu não sou merecedora. Então, assim, isso é muito importante da pessoa levantar a mão e de ter ali profissionais que vão contribuir para que ela entenda de onde vem essa crença. E aí, eu me formei em hipnoterapia, e dentro da hipnoterapia a gente aprofunda muito justamente nisso, no subconsciente. Entender quais foram esses registros, ressignificar para que a gente possa ter novas Eu respostas. quero. Eu Bora. também, inclusive. Eu Bora. quero. Já Deixa eu estamos te na fila de falar, espera. olha que legal. E isso tem total a ver com a forma com que a gente atua com os meninos, mas é legal porque você está dando uma base teórica que a gente não tem. Uhum. Para mim isso é muito claro. Por quê? A gente sabe que muitas vezes levantar essa mão é difícil, Uhum. porque pô, uma coisa é você ter consciência que você precisa se autoconhecer, você ler livros e ver coisas que você fala assim, pô, eu quero atuar assim, mas você botar isso em prática é muito difícil. Igual para um ansioso, por exemplo, parar de viver o futuro, a gente já sabe, mas só que diariamente a coisa fica, né? Aquilo ali você talvez não consiga controlar. E a gente pensar na jornada emocional, naquela jornada assistencial nossa, antecipando esse problema, Uhum. né? Tipo assim, olha, eu não posso esperar ele levantar a mão. Sim. Eu tenho que levantar a mão dele. A gente tem que criar eventos e situações que permitam que eles levantem as mãos, porque ele não vai levantar a mão sozinho. A gente já faz algumas coisas dessas, né? A gente já atua dessa forma, mas com essa base que você está colocando, é bem mais fácil enxergar o que Sim. precisa ser feito. Sabe? Os eventos de interferências assistenciais precisam envolver essa lógica. Uhum. Olha, tem gente querendo levantar a mão e não está levantando. Eu E não às vezes preciso tem esperar ele vergonha, parar. né? Às vezes Eu a não, pessoa... eu não preciso esperar ele parar de assistir a aula Uhum. e a gente ver um resultado ruim para eu poder ir lá dar a mão para ele. Então, assim, ter essas interferências talvez seja aí um grande pulo para ajudá-los com essa questão emocional, né? Sem dúvida. E tá tudo, parece assim que todos os sintomas, e inclusive as soluções, estão relacionados com o autoconhecimento. Uhum. Porque a pessoa que não tem, não é nem o domínio, né, de si próprio, porque do domínio eu acho que a gente não tem mesmo. Mas a pessoa que não busca se conhecer, ela às vezes não percebe que ela está precisando, inclusive, Sim. daquele auxílio. Que ela chegou num momento que ela já está nadando e não sai do lugar, ou que ela está procrastinando demais, ou então ela está criando obstáculos que nem existem. E o autoconhecimento com a autorresponsabilidade é libertador, É né? exatamente isso, é libertador. Porque quando a gente não traz essa questão do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, a gente fica, no que você falou, andando em círculos. E aí não tem resultado. E existem diversas ferramentas. Só que muitas vezes as pessoas não sabem que existem tantas ferramentas. São duas coisas aí. A gente está voltando na questão do tempo, Uhum. porque você com o tempo, você vai afundando naquela história, uma hora você mesmo toma uma atitude e começa a buscar. Uhum. Então, assim, talvez se você não tivesse passado o tempo, se tivesse chegado a uma solução fácil para você, você nunca daria esse clique para você falar assim, olha, eu preciso ter esse tipo de conhecimento na minha vida Ah, com para as certeza. coisas darem certo. Então, muitas vezes, esse sofrimento que a pessoa está tendo, essas sensações que ela está tendo, são necessárias para que ela consiga reconhecer que ela precisa daquilo. Levantar. Né? Quando você fala dessas pessoas que deram relatos num quase morte, no leito de morte, ou pessoas que passaram por situações, doenças e situações que quase morreram, o seu caso, por exemplo, né, que passou por um choque muito grande, geralmente são essas pessoas que conseguem buscar enxergar essas coisas, né, de como viver a vida de uma forma mais fácil, mais Sim. feliz, dar valor para as coisas e tal. E tem uma parada que assim, como eu falei, às vezes é muito difícil botar em prática. Uhum. Tem algumas coisas que eu já consegui colocar em prática. E uma delas foi uma coisa que eu li em um livro,
eu acho sensacional e não é tão difícil botar em prática. Que é assim, você precisa, quando a gente chega nessa situação, você ressignifica coisas, né? Uhum. E valores e coisas que te trazem, que te fazem bem, que te fazem feliz. Isso tudo você consegue ressignificar na sua vida a qualquer momento, desde que você esteja motivado a isso. E colocar valores de felicidade, de momentos de felicidade. Eu não estou falando de valores de vida, porque isso tem muito a ver com criação, com um monte de coisa, mas estou falando assim, os valores de onde você encontra momentos felizes na sua vida para você sentir que vale a pena continuar. Sim. Se você colocar esses valores aonde você tem controle, isso é muito mais fácil, sua vida começa a ser mais simples e mais fácil do que você colocar esses registros, né, esses valores de felicidade em coisas que você não tem controle. Uhum. Né? Por exemplo, sair com meu filho para dar uma volta no parque me deixa feliz. Uhum. Isso eu tenho que entender que isso é felicidade, isso é bom. Claro que a pessoa tem que gostar, não estou falando disso. Mas assim, cada um vai achar o seu. Uhum. Mas você tem várias formas de encontrar Mas felicidade. não Quando esperar um dia ensolarado para você se sentir bem. Não, Uma coisa que você não tem uma controle. grande conquista. Uma outra pessoa vai se sentir... Ele tá atrás, sei lá, eu preciso ter uma cobertura. Uhum. Uma Ferrari. Só Cara, quando eu chegar neste momento pode ser que eu você vou nunca ter- consiga, cara. E aí, você vai passar a vida infeliz? Então, assim, essa coisa mudou muito a minha visão de vida, porque eu comecei a colocar os pontos de felicidade, de assim, ó, chegou esse momento. Uhum. Em coisas que acontecem no meu dia já. E às vezes isso pode parecer que, então você vai ficar uma pessoa sem ambição. É muito pelo contrário, você começa a ficar muito mais preparado para conseguir suportar o tempo de Deus. Exatamente. São coisas distintas, né? Quando a gente encontra sentido, encontra significado, encontra felicidade nas pequenas coisas do dia a dia, né? Eu sempre me deito e eu falo, nossa, obrigado. E é tipo, obrigada porque eu tenho uma cama com conforto. E quando você começa a se atentar para as pequenas coisas, tem até um filme muito antigo, que chama O Poder Além da Vida. E ele fala muito sobre isso, de você perceber que em todo momento tem algo acontecendo. Porque muitas vezes a gente se desconecta de tudo, a gente liga ali o piloto e vai vivendo. Não, perceba cada momento. Tem até o Mindfulness que fala sobre você beber a água com calma, né? Prestando atenção no que você está fazendo. Tomar banho com calma. Então é você ter atenção. Vocês mães dão muito valor a isso. Nossa! Hoje eu tomei um banho com calma. Nossa, tomaram um banho de 10 minutos hoje. Lavar o cabelo, sentir a água. Sem ninguém gritando. Sem ter que sair correndo, comer sentada. Exatamente. Então, assim, é praticar isso, mas sentindo isso genuinamente. Isso transforma, assim, depois de toda a situação que eu vivi, antes eu me estressava com muito pouca coisa. Qualquer coisinha, eu ficava, mas se saía fora do meu planejamento, eu falava, mas não pode. Capricorniana. Não... Capricorniana total. E eu falava, não pode e tal. E depois eu falei, gente, mas para que eu vou me estressar com algo tão pequeno? E que vai acontecer todos os dias. Então, assim, a gente começa a focar nas soluções, entender que os problemas, eles vão acontecer, as adversidades vão acontecer, e o que vai influenciar como isso vai se resolver é a forma como você lida com aquilo. Porque se vem um problema e você já fica, meu Deus do céu, mas o que eu vou fazer? E já desespera, você vai focar no problema que está acontecendo e não vai focar na solução. E aí tem um outro livro que é bem interessante, que chama Picos e Vales, que eu amo. E você até falou sobre essa questão, né, de dar valor às pequenas coisas. Isso, dentro do autoconhecimento, contribui também muito para que a gente se fortaleça. Dentro desse livro, ele fala que o que você faz no seu pico determina com que os seus vales durem mais ou menos tempo. Por quê? Você se fortaleceu mentalmente, fisicamente, você sabe o que te faz bem. Então, é sair para caminhar e passear com meu filho? Ou é ver um pôr do sol? Eu sei o que me faz bem. Então, no momento que eu identificar, e aí o autoconhecimento e a autoconsciência de entender como eu estou, para identificar rapidamente que, olha, acho que alguma coisa aqui está mudando.
acho que eu tô entrando num processo aqui de tristeza, de depressão, tá, o que que eu posso fazer? Em quem que eu vou recorrer? E tem algum terapeuta que eu possa recorrer? Tem alguma atividade física, alguma alimentação, pessoas... E outra questão muito importante, que aí entra muito na questão dos meninos também, ambiência. Ambiência influencia totalmente na forma como a gente pensa, na forma como a gente sente. E atentar para se blindar de certas situações, certas emoções. Então, se você está num momento desafiador e ficar próximo de pessoas negativas, próximos de estar em lugares, né, que de alguma forma não te aumentam a energia, pelo contrário, sugam a sua energia, isso não vai contribuir para que você se fortaleça. Então, também ter essa consciência, isso foi um processo que aconteceu, assim, profundamente comigo, de me blindar, porque quando eu recebi a notícia, eu falei, cara, eu preciso acreditar, porque isso que vai fazer com que eu consiga passar por essa situação que já é, assim, surreal. Você não podia dar ouvidos para... E se eu desse ouvidos, e por alguns momentos, algumas pessoas chegaram com algumas notícias que me jogariam para baixo. E aí, nesse momento, eu me blindei. Então, a gente também tem que ter essa consciência de onde eu estou, de cuidar de si, sabe? Então, esse autocuidado também é muito importante. Então, assim, são vários pontos que acabam influenciando para que a gente tenha essa consciência, para que a gente possa se manter, né, entendendo como eu estou e trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado naquele momento. Tetê, uma coisa que eu fico percebendo, eu percebo muito em mim e nas pessoas também ao meu redor, que eu sou mais próxima, nós somos muito sintomáticos. Então, assim, quando por algum motivo as coisas não estão indo bem, a gente repete um padrão de comportamento e, assim, de sintomas. Então, assim, você entender. Eu entendo qual é o meu comportamento quando eu tô começando a desacreditar e tal. Eu percebo logo de cara. Eu precisei passar 1000 vezes por isso pra perceber. Mas eu percebo logo de cara. Falo, não, peraí, preciso dar um passo pra trás pra eu não ir mergulhando cada vez mais fundo. Uhum. Esbarro no autoconhecimento de novo. Mas você percebeu os seus sinais, os sinais que seu corpo dá, os sinais que você... Até a sua falta de paciência ou as suas desculpas que podem ficar cada vez mais elaboradas. Muitas vezes retorno de comportamentos que você já tinha vencido. Sim. Uhum. Né? Às vezes, pô, já venci eu já tinha deixado esse tipo de atitude de lado e tô de novo fazendo isso. Esse é um sinal, assim... Alerta. Sim. Muito alerta. Você olha e fala assim, calma, tô voltando com coisas que eu já passei, que eu já conquistei, que eu já tenho conhecimento para não deixar isso acontecer, né? Mas é aquela coisa da natureza humana, a gente volta para para uma coisa de natureza. Eu acho que o grande negócio é quando a gente conquista uma condição de que todas essas coisas viram naturais para você. Uhum. Você não tem que ficar raciocinando para conseguir atuar dessa forma. Sabe, É assim, o ideal. tô aqui reclamando por causa de não sei o que. Não, vou focar aqui na minha felicidade, que é com meu filho. Não, essa coisa, quando ela começa a ser natural e ela para de ser racional e você tem que ficar se controlando e pensando, não sei o quê, que é o legal. E a gente só consegue isso se a gente for tentando. Então, assim, não é uma coisa... Quando a gente fala, né? Quando a gente dá sugestões, igual você está trazendo aqui, para uma pessoa que está passando por um momento que você já venceu e tal, e você está dando esse conselho, cara, não é fácil. Uhum. Eu tenho que falar, nada disso é fácil de você fazer. Exatamente. São processos lentos que você vai pensando e tal, e aos poucos isso vai passando a fazer parte do seu comportamento, da sua vida. Sim. Agora eu queria encaixar numa coisa, também pensando aqui muito nos nossos bolsistas. Muitas das coisas eu tenho certeza aqui que você já respondeu, mas vamos tentar pegar uma coisa que possa ir além. Pô, você está no meio de um processo, qual os meninos estão numa jornada, né, de conhecimento, de mudança de vida, ou de qualquer outra coisa. Pô, acontece um evento, pum, que te desconcerta, que te tira do eixo. Qualquer tipo, pode ser um evento familiar, uma perda, uma notícia, ou um término de relacionamento,
qualquer coisa. Qual o primeiro passo para a pessoa conseguir voltar? Eu acredito que o primeiro passo seria buscar a ajuda de um profissional. Porque eu até poderia dizer que o primeiro passo para Maria Teresa foi fé, acreditar que algo ia acontecer, autorresponsabilidade, acreditar que tudo que acontece para mim é para me trazer algum entendimento, um processo de evolução. Esse foi o processo da Maria Teresa. De maneira geral, eu acredito que buscar a ajuda de um profissional. Porque Teria alguma coisa antes disso? antes, Uma coisa mais pessoal? Eu tô falando porque até para você buscar a ajuda de um profissional, você já pensou em alguma coisa. Você tem que tomar essa coragem de buscar, você tem que tomar essa decisão, tá, né? O que tem uma questão que foi fundamental para mim também, que nesse momento, às vezes, a gente não sabe o que a gente quer, você não sabe de mas nada, a você tá gente sabe perdido. o que a gente não quer. É. Então, naquele momento, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Na verdade, eu nem queria viver. Mas eu sabia que, eu estando ali, eu não queria me tornar dependente de ninguém, nem fisicamente, nem financeiramente. Isso era muito claro para mim. Então, para eu sair daquela situação que eu estava, eu precisaria necessariamente ter autorresponsabilidade, buscar ajuda, porque eu sabia que eu não queria me tornar dependente. Porque se eu entrasse numa síndrome do pânico, se eu tivesse alguma questão emocional, eu precisaria de ajuda, depender da ajuda de alguém. Se eu não conseguisse mais trabalhar, eu dependeria financeiramente de alguém. Então, naquele momento, era muito. E aí, tá muito relacionado aos valores também. Essa motivação. Tem um outro livro, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que ele fala justamente isso. Ele era judeu, e aí, na época, ele ficou em campos de concentração, e depois ele escreveu esse livro. E ele fala justamente isso, que quando a pessoa não tem um sentido para o qual viver, ela não tem força para passar por situações desafiadoras. Então, o nome do livro, que é Em Busca de Sentido, ele fala muito disso, né? Então, mas agora eu não tenho sentido. Cara, o que você não quer, então? Porque isso vai te dar força de buscar alternativas, de pensar no que O fazer. que você não quer que aconteça diante desse problema Você que pode você não está querer que esse passando? problema aconteça novamente, que Novamente. Porque é essa situação. muito difícil você enxergar o que você quer. É muito difícil. Ainda Assim, mais nessa hora. porque você não sabe, tá tudo perdido, tá tudo Uhum. ruim, tá tudo difícil. Você tá perdido, está sem chão. Mas quais são as coisas que eu não quero que aconteça comigo? Eu não quero me perder. Eu não quero Eu não morar quero. eu não quero, eu quero mudar a minha ambiência, eu não quero mais estar nesse lugar. Eu olho para o meu entorno e vejo que as pessoas têm muita dificuldade financeira. Cara, eu não quero isso para mim. Uhum. Isso é um ponto que Seria uma forma, talvez, de tentar sair de dentro da situação e enxergar ela de uma forma mais holística? sim. Quando a gente olha, mas aí isso é mais Mais pra frente. complexo, né? Quando a gente olha pra nossa vida como se fosse na terceira pessoa, Exato, porque aí a gente sai daquela emoção, entende? exato. Na hipnoterapia a gente trabalha muito com isso. Esse é o recurso que eu sempre uso. É. Quando tem um problema, eu saio de mim e Uhum. olho lá para baixo. Ó, tá acontecendo aqui. Se eu tivesse dando uma opinião para um amigo meu que está passando Que eu essa mesma faria? situação, o que eu faria? O que eu falaria para ele? Aí eu falo aquilo para mim. Uhum. Porque se você ficar ali dentro, É você não tem difícil. condição de tomar atitudes, É. né? Mas isso já é um passinho, um degrau acima, eu acho. Pode ser. Mas só pensar Pode o ser. que você não quer pra você, olha que... Já é isso. Já Não, te mas dá uma Gurila, luz. você lembra do João, nosso primeiro aluno? Uhum. Inclusive, abraço, João. Saudades dele. Ele falou, como que ele entrou na roupa? Ele falou, eu não quero seguir o mesmo caminho, ter o mesmo destino do meu pai. Você lembra? Não, ele falou frases que foram massas, que a gente tem É, registrado. maravilhosas. Que ele falou assim, é uma coisa que é legal escutar. Que é legal escutar isso com a propriedade que ele Uhum. falou. Lugar de fala, né? O que você quer para você? Qual que é o seu sonho? Eu quero ser muito rico. Todo mundo chorando lá, ouvindo ele. Parece ser uma coisa fútil, talvez rasa, mas aí ele completa.
para os meus filhos nunca passarem por nada. Do Aí, que ele aí o passou. rico dele não é o rico que eu tava escutando, é um outro rico, que parece muito com a história do Arrepiei também. Gabriel. Nossa Não, eu Senhora. fiquei toda arrepiada aqui. Né? A história do Gabriel que ele falou aqui. Né? Quando eu entrei no lar dos meninos, eu descobri que eu era rico. Porque eu tinha um Sim. pai e uma mãe. É. Então, assim, o rico dele não é o rico milionário como Ferrari, não era isso. Não É é um isso. rico para não deixar os Que- filhos passarem por dificuldade. Então, Uhum. assim, é diferente. Sim. Né? Gente, nós estamos chegando no finalzinho, temos aí mais Ah. 10 minutinhos, no máximo. É sempre tão bom bate-papo. E é muito rápido, né? Sim. Eu queria fazer uma última pergunta, a gente responder ela mais rapidinha, Tá bem. para a gente depois fazer um fechamento todo mundo. Felicidade plena. Você acredita nisso? Eu acredito que a vida é feita de momentos felizes. Isso é uma frase que meu pai sempre falou pra gente. A vida não é feita de felicidade, a vida é feita de momentos felizes. Então, saber reconhecer e aproveitar cada um desses momentos felizes e que cada vez eles sejam mais recorrentes, né? À medida que a gente toma mais consciência deles e do que nos faz bem. Então a gente pode falar que talvez aí a definição da felicidade plena é você conseguir perceber os pequenos momentos de Sim. felicidade que a gente tem. Sim. Porque, inclusive, assim, se não houver um pouco de tristeza, você não consegue ter felicidade. Você não valoriza, é tudo a mesma coisa. Então, assim, essas coisas todas, uma dependem da outra. São as coisas antagônicas, Uhum. né? É como, Não existe como o que você é bom se não... capaz de perceber Sim. a felicidade se você não, Exatamente. não provou. Se você não prova o que não é. É. E isso traz até discussões sobre os padrões, né? Porque a gente fica dizendo, pô, por que uma pessoa rica, né, uma pessoa de classe média olha para um rico que está depressivo, pô, como é que esse cara está depressivo? Ele tem tudo, ele pode tudo. E não tem a ver com isso, porque você vai criando padrões e as coisas vão se confundindo. E os problemas que nos trazem tristeza, eles muitas vezes não têm a ver com o dinheiro, Uhum. né? Então, assim, às vezes a gente se pergunta como que as coisas acontecem e a resposta está exatamente nisso. Cara, você não está conseguindo ser feliz porque você está perdendo os pequenos momentos de felicidade. Uhum. Que às vezes a gente que tem que criar, Sim. né? Se a gente não... Eu falo muito isso, fazer um pacto com a sua felicidade. Uhum. Você tem que fazer um pacto com isso. O que te deixa feliz? Criar momentos felizes, momentos que te motive. Fazer essas coisas acontecerem é função sua. Sim. Perceber o que é que te deixa feliz. E criar isso na sua vida, ninguém pode fazer isso para você, porque ninguém vai saber fazer isso para você. Exatamente. Né? Então, assim, eu também não acredito em felicidade plena. Eu acredito que a nossa vida é feita de problemas. Então, a gente resolve um, vem outro. Uhum. Né? E como você reage a eles, que está aí um pouco disso. Né? Você conseguir, às vezes, desligar, pode ter um problemão lá, beleza. Consigo resolver ele agora? Tem meu controle? Não, então deixa lá. Né? Então, eu enxergo as coisas um pouco desse jeito. Gente, 1 minutinho para cada um aí. Não, 2 minutinhos para fechar, fazendo aí um resumão, pensando que a gente vai entregar esse conteúdo para os meninos. Então, vamos fechar isso aqui pensando um pouco neles, pensando no que a gente pode contribuir com esse conteúdo para eles. E também fica à vontade para falar sobre redes sociais, projetos e, enfim, tudo que você quiser. Tá bem. A parte mais importante é a questão de acreditar. Acreditar que é possível, acreditar que é merecedor, que vai dar conta. Se hoje não consegue acreditar, busque ajuda para acreditar. Assuma o controle da sua vida. Então, muitas vezes, quem tá no volante da nossa vida não somos nós. Às vezes, são outras pessoas e a gente nem se dá conta disso. Então, um ponto crucial é assuma esse controle. Dirija a sua própria vida. Traga aos poucos clareza do que você quer, de onde você quer chegar, né? Procure isso diariamente, busque ajuda.
Então é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com a Lud, que no último podcast a gente falou que ela estaria aqui no próximo, né? Então, a gente lembrou no meio do podcast, a Lud não veio. Agora exatamente, então com a Lud aqui, é um prazer. As minhas redes sociais, né? Então, Maite Teodoro, Maite, M-A-I-T-E, Teodoro, T-H-E-D-O-R-O. Então, minha rede é onde eu compartilho as reflexões sobre a vida, sobre como levar a vida de uma forma mais leve, enfim, sobre tudo isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Tem Essenza também, então essenza.joias, que a gente está aí sempre junto com a Hope, contribuindo sempre que possível. Beleza. Lud, sua... Olha, uma coisa que eu queria falar, assim, especialmente para os alunos da Hope, e, obviamente, para todos nós também é um trabalho, um exercício diário, a gente ter isso em mente, que nós somos livres para tomar nossas decisões na vida. Mas toda decisão traz uma consequência. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe qual decisão tomar, pensa em qual consequência você está disposto a encarar. No estudo mesmo, até mesmo aceitar a bolsa vai te trazer consequências. Você está disposto a lidar com elas? Recusar a bolsa te traz outras consequências. Se dedicar aos estudos te traz umas consequências. Então, assim, essa percepção, eu ainda vou encontrar uma maneira de sempre reforçar isso na mente dos meninos, trabalhar isso com eles, para eles terem, inclusive perceberem o quão libertador é perceber que você está no controle da sua vida. Só que você tem que saber que as coisas têm, né, desenrolam de maneiras diferentes. Não adianta não adianta você plantar maçã e querer colher cenoura. Batata. Não dá. Você pode plantar o que quiser, mas a gente vai colher frutos diferentes. E eu tenho certeza que com o seu auxílio, com a sua participação, a sua proximidade dos meninos, eles vão ter, muito mais ferramentas e muito mais apoio mesmo para tomarem decisões, para refletir sobre as situações e chegando cada vez mais perto do autoconhecimento, da autorresponsabilidade e assim, trilhando um caminho de sucesso, que é o que a gente quer para eles. Muito bom. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer, Maite, agradecer a Lud por ter vindo, agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. E eu queria finalizar falando o seguinte, todo passo que a gente dá, todos os instantes e segundos que a gente tem hoje, né, tanto no pessoal quanto no profissional, a gente está fazendo pelos bolsistas da Hope. Então, isso aqui que está acontecendo aqui hoje, apesar de nem sempre ser um conteúdo voltado para eles, mas a gente está fazendo conteúdos pensando neles. Hoje a gente fez um conteúdo pensando neles, até mesmo porque é uma comemoração por você estar, né, somando ao grupo Hope, ao grupo dos mentores, para poder ajudar nessa linha com os meninos, que eu tenho certeza que a gente vai enxergar belos caminhos para a gente resolver problemas que acontecem, né, para que vocês, gente, tenham mais condições, mais força para chegar lá. E isso não é uma questão de uma característica só suas. Todo mundo precisa disso. Eu preciso, a Lud precisa, a Maite precisa. Todo mundo precisa disso. Tá? Então, eu não acredito numa escola, em qualquer uma que seja, na faculdade, qualquer jornada que esteja sendo traçada sem um acompanhamento de saúde mental hoje em dia. Isso é primordial para todas as pessoas, para todos os colaboradores de todas as áreas, né? Toda jornada que se passa, mesmo sem ser educacional, a gente vai precisar ter clareza e conhecimentos adicionais sobre saúde mental para que você consiga concluir aquilo que você está iniciando. É impossível no mundo de hoje a gente seguir sem isso.
sei lá, talvez algumas pessoas consigam, mas em algum momento Sim. ela vai ter que ver isso aí, ela vai cair e ela vai precisar se recompor em relação a isso, né? E trazendo um pouco do que a Lud falou, que é muito importante, né? A gente assumir quais são as consequências dos nossos atos. Eu queria fechar com uma frase, que é uma frase super manjada, mas que eu acho ela ótima, que é: para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Então, assim, poxa, por que você está nessa jornada? Daquela história lá da caixa de areia, né? E diamantes. Por que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo aqui, estou aqui me dedicando pelo quê? Se for só por dinheiro, vai cair. Tem que ter algo além. Então, esse caminho, que se você quer seguir qualquer caminho serve, não é o caminho de dinheiro, é caminho de prosperidade, é caminho de felicidade. Então, quais são os seus, né, os seus valores de felicidade? Tudo isso que a gente conversou aqui, pense nisso, porque vocês não vão ter que esperar cair para poder pensar. Vocês vão ter a chance, a oportunidade de rever, pensar coisas que lá na frente, nós temos aqui 40, 50 anos, que já tomamos todos os nossos tombos, estamos hoje pensando em como ressignificar coisas. Comecem já. Quem Já tem se 50 preparem anos? para isso. Quem tem 50? A Lud Não, gente, eu preocupada. falei nós, não necessariamente nós. Nós, porque geralmente nessa época que começa Sim. a tomar esses tombos e ressignificar as coisas. Não precisa esperar. No mundo que a gente vive hoje, isso precisa acontecer desde pequeno, desde Sim, o Sem início, dúvida. jornada a jornada, entender por que você está fazendo isso, porque é isso que vai diferenciar. No mundo de robôs, é a humanidade que vai fazer a diferença. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez a Fast Frame. Daqui a um mês estamos de volta com mais um bate-papo aqui de impacto social para você entender o que está dentro da cabeça das pessoas que promovem isso. Muito obrigado, até a próxima.